Não, a gente não vai para academia para queimar as calorias do bolo que a gente comeu. Na verdade, a gente treina para estar sempre preparado para comer aquele bolo que aparece na nossa frente. E ainda bem que eu treinei ontem, porque hoje a gente vai visitar uma loja de bolos para te mostrar como funciona esse negócio. Se você pesquisar, vai encontrar diversas oportunidades de negócio nesse segmento. Mas por que algumas lojas conseguem se multiplicar, crescer e outras não? Pois é, assim como existe uma receita para fazer um bolo, existe também uma receita para negócios bem-sucedidos. E para mim falar sobre essa receita, hoje eu vou conversar com o Laércio Souza, especialista em expansão e gestão de redes de confeitaria e cafeteria. Então vem comigo que hoje a gente vai visitar uma das lojas da Flame, que acabou de ser inaugurada no Shopping Grande Viana. Bom, eu já estou aqui com o Laércio e antes de mais nada, eu queria que você me contasse um pouco, né, da sua trajetória no franchising, como é que você chegou aqui até a Flame. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui com você. A minha história é a seguinte, eu comecei no franchise desde cedo, na verdade, até hoje foi o único lugar que eu trabalhei. Eu comecei muito novo aí no franchise, eu tenho mais de 25 anos com franchise. Trabalhei em empresas aí como Boticário, Cacau Show, Mahogany e agora na Flame, onde eu tive uma experiência muito bacana, inclusive de internacionalização da marca. Eu sou formado em administração de empresa e e MBA em gestão estratégica de negócio. Nossa, tá uma delícia esse bolo aqui. Mas vamos falar aqui de mercado e de negócios. Laércio, queria que você contasse um pouco pra gente como é que você tem visto a evolução desse mercado atualmente. Ainda tem espaço para investir nesse segmento? Tem e muito, cara, porque na realidade é o seguinte, eu estou te falando de um negócio que na realidade é 2 em 1. Estou falando que a gente tem uma operação de uma franquia que tem uma confeitaria e uma cafeteria. São 2 negócios dentro da mesma operação. E, segundo a Associação Brasileira de Franchise, ABF, o setor de alimentação, nos últimos anos, foi um dos únicos setores aí que mais cresceram acima de 2 dígitos. Então a gente tem possibilidades de trabalhar lojas de rua, galerias comerciais, shoppings, entendeu? Então assim, tá todo mundo de braços abertos aí para a entrada, principalmente da Flame agora. Impressionante, né? Então, sem dúvida, é um dos que mais representa hoje no faturamento do franchise. A gente sabe que outros segmentos aí crescendo também, mas a alimentação não tem jeito, né? Não, inclusive, para você ter ideia, até na pandemia a gente teve crescimento. Então assim, só que aí a gente mudou um pouco a estratégia na loja física e a gente começou a trabalhar os canais de deliveries, como o iFood e o próprio delivery da própria loja, entendeu? Entendi. E a gente teve um resultado muito bacana, além do que a gente esperava, para você ter ideia. Legal. Bom, eu costumo falar sobre mercado brasileiro, né? Afinal, a gente está aqui no Brasil, mas eu quero aproveitar que eu estou falando contigo e sei que tu também tem uma experiência em internacionalização. Para aquela marca que está querendo sair do Brasil, embora ainda tenha bastante mercado aqui, o que você poderia falar sobre o momento certo? Existe um momento certo para tomar essa decisão ou é mais uma questão de oportunidade? Bom, eu vejo das 2 formas, a questão de oportunidade e o momento certo. E qual seria o momento certo? Quando você tem uma marca forte. Se você tem uma marca forte e uma franqueadora capacitada para ajudar o franqueado a montar um negócio lá fora, é o momento. E ter um franqueado que ele tenha uma veia comercial. Então a pessoa tem que ter uma visão generalista do negócio, ele tem que entender um pouco de finanças, ele tem que entender um pouco de gestão, ele tem que entender um pouco de RH, e assim, e ter que ter um comprometimento da equipe e, principalmente, ele tem que estar presente no negócio. Essa faz toda a diferença aí para você montar um negócio. Ou lá fora, aqui dentro, é fundamental a presença do franqueado na operação do negócio. O comportamento humano, né, ele independe do lugar, né? Você precisa estar ali, né, fazendo o negócio acontecer. Nada acontece fácil, né? Exatamente. E isso é um grande desafio hoje, eu acho que mundial, que são, pessoas. Muito bem, mas eu quero saber um pouco agora sobre a Flame. Conta um pouquinho a história da marca, como é que tudo começou? Cara, a história da marca é assim, assim, eu acho que para uma marca ser forte, ela tem que ter uma história e essa história tem que ser bonita. E com a Flama não é diferente. A Flama começou
com a mãe, com a filha e com o genro, no interior de São Paulo, na cidade de Hortolândia. Eles começaram há 24 anos aproximadamente, numa portinha, vendendo trufas. E aí, na cidade do interior, você sabe, um conhece o outro, ele vai pegando aquela amizade. E aí um chegou para ela e perguntou: Dona Flávia, a senhora faz salgado? E ela: faço. E aí, Dona Flávia, a senhora faz bolo? Faz. E aí ela foi pegando a expertise do negócio, o know-how, e acabou aperfeiçoando a Flame para trabalhar com os bolos, os salgados e as sobremesas. E aí começou a trabalhar, começou a vender, começou a ter essa capilaridade do negócio, o domínio territorial da cidade, foi ganhando o mercado, e aí na sequência veio a primeira franquia, e aí tá aí até hoje. Perfeito, bom, né? E, bom, eu queria entender um pouquinho também agora sobre os produtos, né? Então a gente tem fotos aqui, tem bolo, acabei de comer um bolo delicioso também. Queria saber quais são os produtos principais que são vendidos aqui também, né? E o que tem de agregado também, além dos bolos, enfim. O que você conta aí para nós? Legal. Você lembra que eu falei que hoje a gente tem dois negócios dentro da operação, que é a confeitaria e a cafeteria. Dentro da confeitaria, nós temos os bolos confeitados, que esse é o carro-chefe da franquia. Então, nossos bolos confeitados, assim, tem uma representação dentro do share muito grande dentro da marca. Só que a gente tem o bolo caseiro, que o pessoal em muitas regiões chama bolo caseiro, chama o bolo da vovó. Então a gente tem esse bolo caseiro, temos as sobremesas e os doces. E que esses produtos, inclusive, são feitos de formas artesanais na própria loja. O que é de fora? Eu tenho apenas os salgados, que eles chegam pré-fritos e pré-assados aí. Então isso otimiza muito o trabalho do meu franqueado na ponta aí, entendeu? Mas para você ter ideia, se você chegar numa loja e que ele não tenha um determinado sabor de bolo na vitrine, a equipe do franqueado, ela está apta para preparar um bolo para você de 15 a 20 minutos. Entendi. Entendeu? Aí você pode até falar: pô, tem um negócio complexo. Não. A Flame desenvolveu uma estratégia através de uma linha de produção que você faz os produtos de uma forma padrão e rápida. Isso aí que tá a receita do bolo, né? Exatamente. Eu gosto de falar, né? Assim como um bolo, ele precisa de uma receita exata, né? Para funcionar, um modelo de negócios, a mesma coisa, né? Para você conseguir, de fato, entregar um nível de serviço adequado para o cliente que está esperando pelo produto. E eu já vi algumas redes errarem, né? Em acreditar que apenas um produto seria suficiente para trazer uma operação rentável, né? Para que a conta fechasse, para que gerasse de fato uma atratividade para investir no negócio. Queria que você falasse um pouco da importância de ter produtos agregados. A gente fala aqui, né? Claro que tudo começou aí com a parte de confeitaria, mas qual que é a importância de você trazer esses produtos também, que são os salgados, cafeteria, enfim, para sustentar o negócio? Muito boa a tua pergunta, porque na realidade é o seguinte: nós sabemos hoje que o café é o segundo produto mais consumido do mundo. A primeira é a água e depois é o café, entendeu? Então assim, e esse é um produto que agrega bem com o bolo, né? Eu diria que é um casamento perfeito, o bolo e o café, a sobremesa e o café. E aí o que as pessoas procuram quando vem na Flame? Vem para aquele momento de descontração, vem para aquele momento de lazer, vem para trabalhar. Então assim, aproveita esse momento para comer um bolo, para comer uma sobremesa e degustar também um café. A gente tem um blend aí de café muito interessante, entendeu? Todo mundo que prova o café gosta do nosso café, entendeu? Então assim, eu acho que é um casamento perfeito a questão de um doce com café. Entendi. E queria que você contasse também um pouco pra gente sobre a questão de fornecimento, né? Então você falou aqui, né, que o próprio franqueado ele consegue produzir, mas queria entender um pouquinho como é que funciona o processo de abastecimento, né? Para quem aqui está nos assistindo, né? Quer entender, puxa, se eu for ter uma Flame, por exemplo, né? Que suporte que eu vou ter, como é que funciona para eu ter produtos e não ter uma quebra de estoque, enfim, como é que funciona esse processo? Bom, essa é uma questão muito importante dentro do processo da Flame, porque nós temos os fornecedores homologados, tá? Então, assim, esses fornecedores é uma negociação que a própria franqueadora faz com esses fornecedores e que trazem para dentro da rede. Os franqueados compram desses fornecedores com preço
já negociado e que cabe dentro do nosso CMV. Então hoje, quando a gente fala de um custo de um produto, já foi calculado lá atrás, desde a negociação com o fornecedor até a produção dentro da loja. Entendi. E a gente então tem aí uma centralização, né, do fornecimento que mantém a padronização, né, você consegue aí ter possíveis ganhos de escala, né, para oferecer um benefício para a rede. E como é que funciona a precificação na ponta? O franqueado define o preço? Como é que funciona a precificação? Isso aí é o seguinte, a franqueadora, de acordo com essa negociação com o fornecedor homologado, ela faz a precificação e hoje a gente está trabalhando com markup acima de 3%, que isso é outro diferencial no mercado. Markup acima de 3, né? Entendi. Markup acima de 3. Bom. E me conta uma coisa, para tocar uma operação como essa aqui, hoje a gente está visitando aqui a unidade que acabou de inaugurar, né, no shopping em Granja Viana. Para uma operação como essa, qual que é a quantidade de funcionários necessárias? O que cada um desses funcionários faz aqui? Legal. Para uma operação de shopping, como o horário é estendido das 10 às 22, a gente tem que ter uma equipe maior. Então, na confeitaria, a gente trabalha lá com 2 confeiteiras e um auxiliar. E no atendimento, a gente trabalha com 3 pessoas também. Dividida a equipe da seguinte forma: 2 pessoas abrem, entra mais 2 no intermediário e 2 fecham. Então, na hora de pico, você tem praticamente a equipe toda. Entendi. E é suficiente, então, para conseguir entregar aí, tá? A princípio é suficiente para entregar. E se precisar mais aí, é mais pro final de semana e o pessoal pega os freelancers, né? Ah, entendi. Perfeito. É normal. Bom, eu estou entendendo aqui que essa operação ela é bastante simplificada, é padronizada, né? Tem processos aí que são seguidos, a franqueadora ajuda bastante, mas, como qualquer negócio, eu imagino que tenha também os seus desafios. Queria que você contasse aí para o empreendedor, para a pessoa que está pensando em investir nesse tipo de negócio. O que deveria ser levado em consideração? Quais são os principais desafios para, de fato, conseguir entregar aí os serviços, os produtos com o nível de excelência que a Flame tanto precisa? Boa pergunta, cara, porque na realidade é o seguinte, hoje eu acho que o maior desafio, não só da Flame, mas com o mercado em geral, são pessoas. Então, assim, o que a gente orienta os franqueados hoje? Você, hoje, tem que ter uma equipe. Essa equipe tem que ser coesa, a equipe tem que estar engajada com o conceito da marca. Então, o franqueado, ele tem que saber motivar, ele tem que saber remunerar bem essa equipe por conta do turnover. Porque assim, hoje em dia, se a equipe não estiver satisfeita, engajada com o teu projeto, acaba saindo. E aí você perde dinheiro, você perde tempo para treinar a equipe novamente, entendeu? Então eu diria que hoje o maior desafio do mercado são pessoas. Eu acho que todo mundo que eu já entrevistei até hoje acaba trazendo essa mesma questão, né? Pessoas. Mas eu vou adicionar então uma pergunta para você. Se o maior desafio é pessoas, como ter uma boa gestão de pessoas, então? Para você ter ideia, o que a gente faz na Flame? A primeira equipe do franqueado, a gente faz o processo seletivo junto com eles. A gente treina essa equipe junto com o franqueado. Para você ter ideia, hoje, a confeitaria, o primeiro treinamento da confeitaria é feito pela fundadora da marca. Para você ter ideia de quanto isso é importante para a marca, que leva o nome da família, entendeu? Que é Flame, Flá de Flávia e Mi de Miriam. Então a gente tem esse compromisso com o franqueado de dar esse treinamento e depois replicar isso através de treinamentos de universidades, através de plataformas, onde as pessoas acabam replicando e fazendo essa imersão dos treinamentos para eles dentro da loja. É tudo sobre treinamentos, né? Isso faz toda a diferença, né? Não somente para manter a padronização, mas para manter o pessoal engajado também, né? Porque se você está sendo treinado, você está aprendendo, você está se desenvolvendo também, né? Isso faz diferença. Exatamente, porque na realidade é o seguinte, a gente tem aqui hoje na Flame, a gente tem um produto ímpar, entendeu? Então assim, a gente tem um pão de ló leve, um recheio leve, não é aquele doce enjoativo. Então assim, se eu tenho marca forte, eu tenho franqueadora com suporte, se eu tiver um franqueado que ele treine bem a equipe dele e atenda bem o cliente, é isso que a gente precisa. Porque a gente tem um preço competitivo do mercado também. Então a gente tem qualidade, a gente tem preço, o que falta aí são pessoas que a gente treina para atender bem o mercado. Olhando agora para uma perspectiva da franqueadora, expansão, tá?
também tem os seus desafios, né? Eu queria entender, na sua visão, o que faz com que a expansão seja mais acelerada, seja mais rápida? Seria mais investimentos em marketing, ter um time comercial mais afiado, é o próprio produto, é a indicação? O que você diria que realmente faz a diferença na hora de expandir, claro, com padrão, mas com uma velocidade acima da média? Tá? Fugindo um pouco do trocadilho aí, isso eu acredito que não seja uma receita. Eu acho que é tudo um pouco do que você falou aí, dessas variáveis, mas assim, o que hoje pesa aí é você ter uma marca forte e uma franqueadora que seja capacitada para atender o franqueado na ponta e satisfazer aí a necessidade desse franqueado, ou seja, ele ganha dinheiro com o investimento que ele fez na franquia. Eu sempre vejo, né, que o que vende franquia é franqueado satisfeito, né? Exatamente. E no final tudo é consequência, né? A marca está fortalecida, né? Enfim, aí o negócio cresce. Exatamente, isso mesmo. Muito bem. Falando agora sobre números da Flame, queria que você contasse pra gente sobre o investimento inicial primeiro, tá? Detalhasse um pouco, qual que é o investimento para montar uma operação como essa aqui que a gente está, taxa de franquia, capital de giro. Legal. Então, assim, hoje nós temos 3 modelos de negócio. O modelo Express, o modelo de shopping, que é essa loja que a gente está, e a loja Gourmet, que é a loja completa de rua. Então, hoje o investimento é a partir de 230 até 300 mil reais. Entendeu? Então, assim, lógico que isso depende muito da questão de como você acha o imóvel. Então, pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo do estado do imóvel. Mas, em média, é isso daí. Tem muita variação entre rua e shopping. Eu sei que vocês têm algumas unidades em shopping já agora, né? Sim, a variação, a questão de custo de operação do shopping é maior, isso não tem a dúvida, você entendeu? Mas a questão do shopping aí hoje é que as pessoas estão prezando muito mais aí para a questão de segurança, conforto, comodidade, a questão de estacionamento, entendeu? Então, assim, isso tem levado a gente a pensar um pouco mais estrategicamente para esse caminho, entendeu? Conveniência, né? Tá Conveniência. Certo. Muito bem. E me fala um pouquinho sobre estimativas de faturamento, tá? Eu sei que isso pode variar como qualquer rede, né? Mas para uma operação ser atrativa, ser rentável lá na última linha, quanto que seria um faturamento médio, né, adequado, e até quanto que pode chegar um faturamento de uma loja? Tá. Hoje a gente tem uma estimativa aí de uma loja faturar em média 1 milhão por ano. Tá? E a rentabilidade dela, a gente está trabalhando aí em torno de 20%. 20% de rentabilidade. Exatamente. E para chegar no ponto de equilíbrio, quanto tempo mais ou menos? Esse ponto de equilíbrio depende muito aí do que eu falei da questão do variável e do custo da ocupação, entendeu? Então, para você ter ideia, eu tenho loja que já no primeiro mês ela já se paga e não utiliza o capital de giro. Melhor dos mundos, né? Melhor dos mundos. Claro que a gente sempre tem que mostrar, né, cenários de estresse, né, mas tem que mostrar a realidade, né, que também é possível isso acontecer. Claro, com certeza. Então, por isso que quando a gente vai abrir uma loja, a gente toma todo um cuidado de colocar a loja no lugar estratégico, com o menor custo para o franqueado e que até se a vizinhança ali tem similaridade com o nosso produto, entendeu? Para alavancar cada vez mais rápido essa performance desse franqueado. Me conta, para onde que vocês estão mirando a expansão nesse momento? É o Brasil inteiro? Tem alguma área mais específica? Como é que está o plano de expansão? A Flame hoje ela é muito conhecida no interior de São Paulo, na região metropolitana e no litoral, tá? É lógico que a gente não vai fechar as portas para fora de São Paulo, porque se tiver alguma oportunidade, aí a gente vai estudar, e com muito carinho isso. Mas o foco hoje é a capital. Perfeito. Bom, a gente está caminhando aqui para o final. Queria te agradecer por essa entrevista, por esse bate-papo, né, para contar um pouquinho sobre o mercado, sobre a Flame também. E queria te perguntar quais são as tuas considerações finais, que mensagem final você gostaria de deixar aí para a nossa audiência. Legal, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo. E o que eu tenho para falar de sugestão para quem esteja procurando uma franquia, busque uma marca forte. Procure uma franqueadora que tenha capacidade de ajudá-lo no dia a dia, na gestão da operação. E outra coisa importante é estude o mercado, procure um produto que ele tenha
familiaridade com o produto, que ele goste de trabalhar com aquele produto, faça a conta e principalmente, gente, faça o negócio pela razão. Faça pela razão, porque é o seguinte, na hora que você faz a coisa pela emoção, daqui a pouco você vai fazer o negócio, vai se arrepender e assim, você vai perder dinheiro, vai perder tempo e é complicado. Então, faça uma coisa que você busque ter, goste de ter o que está fazendo e que te traga o retorno que você investiu nele. É isso aí. Bom, mais uma vez aí, obrigado então pelo tempo. Eu vou deixar os contatos aqui do Laércio na descrição do vídeo. E você, te convido também para se inscrever no canal e continuar aqui assistindo os conteúdos que a gente traz semanalmente para você. Então, obrigado e até o próximo vídeo.